Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um podcast aqui da Mantovani Mídia e eu estou com uma presença ilustre. É a primeira mulher no meu podcast, é a 01. Eu estou hoje com essa mulher incrível, Vi Domingues. Tudo bem, querida? Tudo ótimo. Obrigado pela presença, viu? Rafa, eu vou começar com uma frase que eu vi esses dias e eu achei muito interessante, que falava assim: a vida não tem controle remoto, então nós precisamos levantar e mudar. Então você me fez o convite, eu estou muito feliz de estar aqui e eu aceitei o desafio. Nossa, que bom que a gente conseguiu se encontrar de novo. Sim. Numa fase onde você estava precisando, né, de alguma Sim. possibilidade de ajuda, né, na parte de marketing, de foto. Sim. E eu estava precisando também saber um pouco mais da sua vida. Sim. Tá? Então, conte para mim, conte para as pessoas que foram assistir ou ouvir o podcast, quem é a Vi? Pois é, eu sou uma mulher apaixonada por tudo que eu faço. E aí eu sempre gostei, né? Eu sou uma virginiana, então adoro detalhes. Então sempre gostei dessa parte de design, do belo. Eu sou uma pessoa muito visual. E aí eu fui estudar designer. Fui estudar designer de interiores, então eu sou formada em designer de interiores. E vim aí trabalhando, assim que eu me formei, né? Trabalhei em várias coisas. Comecei num escritório de arquitetura. E fui lá, estava fazendo os projetinhos, estava ainda com a cabeça fresca, fazendo ainda TCC, né, lá no final do curso, e aproveitei toda essa matéria, toda essa oportunidade. Mas eu gosto da coisa da mão na massa, né? Então eu gosto da mão na massa, e aí fui indo aí, CLT, CLT, CLT. Eu acho que nada acontece à toa nessa vida, eu acho que tudo serve, né? Hoje eu na minha posição de empreendedora, então todos esses CLTs, que eu trabalhei bastante tempo, tudo serviu para eu usar agora, né? Para usar isso agora. E aí nada acontece à toa, né? Um belo dia, passando pelo Butantã, eu vi uma loja, né, que toda vez me chamava muita atenção, E aí eu falei, um dia eu fui entrar, e aí quando eu fui ver, foi o meu primeiro contato com as plantas, com as artificiais. Eu sempre gostei de flores, de decoração, de tudo isso. E aí foi o meu primeiro contato com as plantas artificiais, que hoje é o meu carro-chefe. Mas um pouquinho lá atrás, né? E a Vi jovem, adolescente, tem irmãos, tem irmãs, morou em São Paulo, nasceu em São Paulo. Sim. Nós somos em 5. Meu pai foi tentando, então nós somos 4 mulheres. Eu sou a filha do meio e o meu filho é o caçula, né? Graças a Deus é um menino. E o meu pai é do Rio Grande do Sul, então eu tenho um pouquinho do Sul, e a minha mãe de Fortaleza. Então olha que coisa louca, né? Olha que mistura, louca. Olha que mistura. Então talvez eu venha aí com requinte do Sul, mas com sangue nos olhos do Nordeste. Então, e aí aqui estou eu. E como foi a vida com tantas irmãs? Assim, teve muitos conflitos? Não teve? Foi tranquilo? Então, né, Rafa, eu estava até lendo um livro do Roberto Chiniachi que fala que a gente tem que ter bons times, né? Então, a minha família é um belo time. Nós somos super unidas. Toda a família do meu pai ainda continua no Sul. Hoje, né, já morreu muita gente. Muitos tios já se foram embora. Mas ninguém saiu do Sul. Então, só o meu pai teve coragem de sair do Rio Grande do Sul e veio trabalhar em Brasília, onde ele conheceu a minha mãe. Então, ele chegou quando a cidade estava em construção, né? E aí, meu pai saiu do Sul e veio para Brasília trabalhar. E aí, ele conheceu a minha mãe. E aí ele trouxe a minha mãe para São Paulo também ainda, nessa questão, né, da busca pelo trabalho e tudo. Então, eu já nasci aqui em São Paulo, as minhas 2 irmãs mais velhas são brasilienses. Então, eu e meus irmãos mais novos, a gente é aqui de São Paulo. Eu já sou daqui de São Paulo. Mas a gente tem, né, essas raízes aí. A família da minha mãe também mora ainda em Brasília. As irmãs, tios, primos. Então, aqui em São Paulo, a nossa família, a gente se concentra nesses 5 irmãos. Então, são os filhos, né, que foram vindo dos irmãos, os primos, mas a nossa família é isso. Hoje em dia eu não tenho mais meus pais, já se foram os 2. Então, a nossa família é isso. Então, nós somos um belo time, somos bem unidas. E ele enfrentou muitos desafios para criar vocês, para poder construir, né? São 5 bastante, filhos, né, Rafa? Porque, assim, em São Paulo, né, lógico que meu pai veio há muitos anos atrás, há mais de 50 anos. Então, hoje ali a região do Butantã está super, né, valorizada, né? A gente tem 2 estações de metrô perto. Mas quando meu pai chegou no bairro, que é ali no Butantã, ali nos Vertentes, não tinha nada, era só morro. Minha mãe quase matou ele quando ele comprou aquele terreno. Então, meu pai construiu, né? Meu pai sempre foi da construção.
excelente, né? Construtor, pedreiro. E Mão na massa mesmo. Mão na massa, muita coisa eu me inspirei Que nele. legal. Mas quando ele comprou o terreno lá, que hoje é um terreno gigante, né? E a gente tem uma bela casa, minha mãe quase matou ele, porque não tinha nada, era só morro. Então depois veio o macro atacadista, né? Então depois foi crescendo. E o metrô é uma coisa muito recente, né? Minha mãe queria ver o metrô, mas não deu tempo. Ela não conseguiu ver. Não deu tempo, porque demorou, né? Sim, como sempre. Demorou. Então hoje, graças a Deus, né? A gente está numa região muito privilegiada e a gente tem tudo perto, né? Você não precisa sair da Zona Oeste, porque a gente tem tudo perto, tem tudo à mão, né? É, pena que você deu um rolezinho para chegar aqui, né? Mas é super válido. É válido. Como qualquer lugar que a gente vai em São Paulo, Rafa, não tem jeito. Então você tem que andar... Mas foi tudo uma reta, é Marginal, Bandeirantes, então eu vim lá da Zona Oeste. Mas não tem lugar, não tem jeito, para qualquer lugar, né? A gente pega trânsito e em São Paulo tudo é longe, né? A gente mesmo de carro para lá e para cá, mas não tem jeito. E faz parte. E a vida adolescente? Como que foi a vida adolescente? Então, eu sempre estudei, eu era uma menina muito estudiosa. E depois, quando eu estava na minha fase de colegial, que eu fui estudar na Pompeia, né? Eu já estava querendo fazer novas conexões, eu desde novinha nem sabia. Eu já queria fazer novas conexões, então eu saí do Butantã e fui estudar na Avenida Pompeia. Eu queria ir para outro bairro, de qualquer jeito. E uma conhecida nossa falou de um colégio que era muito interessante, muito legal, mas tinha que, na época, fazia vestibular, né? Olha eu entregando a minha idade. Então tinha que fazer o vestibular, né? Para entrar no colegial, na escola. E, né, minha mãe, lá vai minha mãe comigo super cedinho e consegui entrar no colégio, então eu estudava ali na Heitor Penteado. E aí dali, quando eu já estava com os meus 16 anos, 16, né, que a gente entra no colegial, eu arrumei um trabalho. Então eu estudava das 7 às 12h30 e entrava no meu trabalho das 14 às 20. Caraca. Só que, né, eu estava lá no Butantã, não tinha essa facilidade do metrô que tem hoje. Então eu pegava um ônibus até a Paulista e da Paulista um até a Heitor Penteado. E eu saía 8 horas do meu trabalho, lá na Avenida Pompeia. Então eu fazia o mesmo percurso. Pegava o ônibus até a Paulista e da Paulista até o Butantã. Aí depois no outro dia acordava cedo para ir. E eu tinha que entrar na escola às 7 da manhã e eu chegava na minha casa hoje que umas 10 da noite, né? Porque eu saía às 8 do meu trabalho. Então até eu pegar o ônibus. Eu pegava 2 ônibus. Até eu chegar em casa. Então acho que eu chegava umas 10, mais de 10 horas da noite. Comia qualquer coisinha e tinha que dormir, né? Porque às 7 da manhã eu tinha que estar no colégio de volta. E aí foi isso, né? Todo o meu colegial, eu arrumei um trabalho de telemarketing na época, né? Boa. Então eu vendi ingressos por telefone. E isso foi bom, porque foi uma fase que eu acabei indo em muito teatro também, né? Porque a gente vendia, então eu tinha direito sempre a alguns ingressos, né? Aí uma peça que estava rolando, acontecendo. Então foi uma fase bem, bem interessante. Fora a quantidade de experiência profissional que você foi adquirindo também, né? Quantos anos? Uns 16? Com 16 eu comecei a trabalhar e não parei mais. Então, isso é incrível. Assim, a gente passa uns perrengues, né? Porque eu chegava de noite, 10 horas da noite, minha mãe já deixava a minha marmitinha pronta. Então, de manhã cedo eu tacava na bolsa, só que eu comia frio, porque na escola eu não tinha onde esquentar a minha comida. Então eu saía 12h30 da escola, comia minha marmitinha, que várias vezes estragou. Sim. Porque não tinha ainda não existia aquelas tapoeras que você coloca, né, naquelas lancheirinhas. Não, várias vezes estragou minha comida. Então, assim, a gente lembra dessas coisas, né? O quanto a gente dá valor, né, para outras coisas. Então, assim, daqueles calorões, né? Então eu ficava na rua, entrava na escola às 7 da manhã e só ia sair do meu trabalho às 8. Então, eu ficava todo esse período fora. E das 7 da manhã às 12h30, a minha comida ficava dentro da mochila. Então, assim, várias vezes ela estragou. Mais grata, né, a minha mãe, porque eu chegava e minha marmitinha já estava pronta. Exato. Então, eu só tacava na bolsa no outro dia e ia de novo. E aí esse foi um período de adolescência, né? Quanto tempo você ficou nesse trabalho? Eu fiquei o período que eu estava, os 3 anos que eu estava estudando no colegial. Até terminar o colegial. E aí você já emendou faculdade, cursinho, alguma coisa na sequência? Você ficou mais trabalhando? Ainda trabalhei mais um pouco, depois em outras coisas. Acabei sempre indo pro lado de vendas, sabe? E aí depois eu comecei a estudar designer, né? O designer de interiores é um curso extenso, né? Hoje é reconhecido, né? Então eu estudei 5 anos de designer. Eu estudei numa faculdade, né? E essa vontade do estudar foi dessa questão dos detalhes? De onde veio
Você falou um pouquinho já, lá no começo, né? Tudo, eu já mas como que gostava, foi isso, né? eu já gostava de decoração, né? E eu acho que até um pouco de influência do meu pai, sem a gente perceber, porque eu via ele transformando os lugares, né, com construção. Então, meu pai era um excelente pedreiro. Então, depois eles deixavam, fazia as transformações, né? Ele é excelente nos acabamentos. Então, isso depois foi me chamando a atenção. E aí, eu, como mulher, né, falei, bom, não posso ser pedreira. E aí, eu acho que acabei indo aí pro lado da decoração. Lá, transformar ambientes, mas com os detalhes, né? Uma cortina, os móveis. E quando você estava estudando, você estava trabalhando junto ou só estudando? Então, como eu te falei, sempre continuei trabalhando e estudando. Ah, tá, sempre. Porque depois eu trabalhava e aí eu fui fazer meu curso na Abra, que hoje na unidade não é mais ali na Rebouças. Então eu já trabalhava ali em Pinheiros, na Cônego, e estudava, assim, quando eu saía do meu trabalho, eu estudava à noite na Abra, que era a Academia Brasileira de Artes. E agora, depois eu terminei o curso lá em Alphaville, né, porque aconteceu, eu parei num período, voltei, mas graças a Deus eu consegui concluir, e aí eu terminei lá na unidade de Alphaville. E foi tudo ótimo. O curso foi bom, te Foi ajudou para tudo. maravilhoso. A gente, dentro do curso, né, Rafa, às vezes o pessoal pensa que decoração é só colocar uma almofadinha ali, né, colocar uma corzinha ali, mas dentro do curso de design de interiores a gente tem que estudar história da arte, iluminação, eu aprendo um pouquinho de marcenaria, de ergonomia, né, então a gente precisa saber um pouco de tudo. Então, assim, é um curso bem extenso, é bem legal. E conta, eu conheço pouquíssimo de design de interiores, obviamente. Conta um pouquinho pra gente como que é essa dinâmica, né? Como que é o processo? Eu entro em contato com você, Via, eu quero que você venha aqui e analise, sei lá, o espaço. Via, eu quero que você venha aqui no meu estúdio, analise meu estúdio e deixe ele melhor. Como que é esse processo? Então, eu vou escutar um pouquinho da tua história, né? O importante é eu escutar o cliente, né? Porque eu vou fazer não do meu gosto, mas do seu gosto. Né? Então, você fala, Vivi, eu gosto de azul, de amarelo. A gente vai ver qual que é a sua dinâmica, né? Qual que é a função do espaço, a funcionalidade do espaço, e deixar ele o mais funcional possível, junto com a beleza do designer, né? Então, a gente estuda tudo isso. Então, eu vou te escutar, a gente chama aí, vou fazer uma visita técnica, e vou te escutar e saber o que você quer, o que você espera, se você tem algumas referências, e depois eu venho com a parte técnica, e junto aí com o teu gosto e com a beleza, né? E esses elementos que você usa, tem coisas específicas ou não? Você trabalha especificamente com planta, com essas coisas, ou com tudo? Pode ser uma mesinha, Sim, pode ser então, qualquer quando eu elemento. comecei e me formei, eu fiz casa cor junto com uma outra arquiteta, só que ela já estava, né, no mercado há muito mais tempo, eu era recém-formada. Então eu fazia parte dos projetos para ela, eu visitava, eu que acompanhava a obra. Então tem tudo isso, né? A gente também tem a parte de acompanhar a obra, né? Tá ali junto, de olho ali no cara da marcenaria, se ele vai fazendo a medida certa, tudo. E aí, hoje em dia, depois eu acabei indo, depois dessa loja que eu comecei, no comecinho dando um spoiler, depois dessa loja, acabei me encantando com essa parte das plantas, e aí juntei a minha parte já de design, com toda a decoração, mas acabei direcionando para a parte do paisagismo. E aí você focou nisso. Depois eu foquei no paisagismo. Depois dessa experiência dessa loja, né? Foi onde foi meu primeiro contato com as plantas artificiais, que eu não conhecia nada, mas eu sempre passava lá na frente e achava uma loja muito bonita, com flores, com orquídea, com verde, tudo, mas sempre eu passava lá e via que estava do mesmo jeito. Ela tinha também uma floreira do lado de fora, tudo cor-de-rosa, né? Umas azaleias, umas flores. Eu falei, gente, essas plantas não mudam nunca, estão sempre bonitas. Qualquer tempo, qualquer hora, tempo. tá tudo então, assim. Foi aí o meu primeiro contato, né? Então, assim, as pessoas, quando a gente fala planta artificial, né? Muita gente tem preconceito, porque lembra da florzinha lá da vovó. Ainda tem muita coisa, né? E como tudo nesse mundo, a gente tem tanto o produto A quanto o D, o E. Então, também tem as plantas que não são legais. Mas a gente trabalha com uma planta premium, né? Com uma de alta qualidade. Hoje a gente está cada vez muito mais próximo às naturais, né? Então, tanto de cor, de textura. Então, assim, evoluiu muito, né? A tecnologia aí. E aí fica mais fácil, né? Pra gente trabalhar, porque fica uma coisa bonita. E permanente, né? Permanente, né? Que hoje a gente chama de permanente, né? Às vezes a gente fala permanente, a gente fala, não, artificial. Que fica mais fácil. Mas malemar você tem que regar, né? Se você não é uma planta, você tem que cuidar da planta, né? Então.
E aí você tem algo que fica como decoração forever and ever, não vai mudar. Exatamente. Exatamente. E quais são os maiores desafios do trabalho? Onde que você acha que você ainda tem que estudar mais, fazer melhor? Onde você sente aí que você precisa mais? Hoje em dia, né, o jardim, que nem a minha empresa, eu ouvi do Caíto Maia de que a gente tem que ter o pão francês, né? Então eu trabalho hoje em dia tanto com o jardim, se a pessoa quer só pôr um verde na sua parede, então eu tenho as plantinhas rasteiras, que não tem a arte, né? São as plantas mesmo, só a folhinha. Então eu tenho esse produto mais básico. E aí depois eu começo a eu trabalho com mais 4 modelos, né, de jardim. Aí eu começo a colocar minha mão na massa, né, a minha criação, a minha criatividade, tudo que eu estudei, todas as experiências que eu passei. Então, assim, mais de 2020 para cá, né, que teve esse boom aí e continua. Todo mundo hoje em dia coloca jardim vertical, fundo instagramável. Em tudo que você imaginar, tem jardim vertical. Nas estéticas, né, usam bastante, mas a gente vê muito em restaurante. E então esse... Quando a gente fala do nosso trabalho, às vezes ainda tem um pouco de dificuldade de que o meu cliente entenda de que o meu trabalho é quase um trabalho artesanal. Então, assim, a gente trabalha com exclusividade, né? Então, a minha empresa chama Jardins Verticais VD. Então, a gente tem a nossa arte exclusivo VD, né? Porque sou eu quem crio, sou eu quem sou a designer. Então, ninguém vai ter igual, né? Você não vai achar o meu produto no home center. Então, às vezes eu tenho essa dificuldade, né? E hoje também esse boom de que tudo a gente vai lá no Google e procura na internet. Então, às vezes as pessoas vêm muito com preço, né? E na internet é lógico que você vai encontrar um produto muito mais barato, mas não é igual o meu, né? Então, não são os mesmos produtos. Mas quando a gente fala de jardim vertical, se você jogar lá jardim vertical, vai aparecer Leroy e outros tantos americanas, né? Então, assim, essa dificuldade mesmo, acho que é das pessoas entenderem o valor do nosso trabalho, né? De quanto tempo eu estudei, das experiências que eu tive como vendedora, né? Ali pondo a mão na massa, do quanto eu aprendi com o cara da loja que montava os jardins. Então, a gente junta a técnica, mas a coisa vai no dia a dia mesmo, né? A gente encontra as dificuldades e a gente vai melhorando, vai aprimorando. Então, tudo que eu aprendi nesses que eu estou há 5 anos atendendo como designer, foi pôr na mão na massa, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho um time bem legal, né? Eu tenho um menino que trabalha comigo que ele é excelente, então assim, ele entende, né, o meu perfil, ele também é bem detalhista. Então a gente tem que ter times, né? Bons times, né? Então, você já vem de bom time lá da então, família. a minha família já é um bom time. Hoje em dia eu e minha filha, nós somos um time. No meu trabalho também eu tenho um bom time, incluindo aí os parceiros, né? O rapaz que trabalha comigo, porque ele é que finaliza o meu trabalho, ele é que... Eu crio a arte, mas depois furar a parede, colocar, aí eu deixo para a parte masculina. Né? Então a gente tem que ter bons times, né? Tem que ter bom time, exato. No pessoal ainda eu tô aceitando currículos, né? Tô aceitando aí currículos para formar um bom time. Tá precisando de gente? Tá precisando de gente? Precisando de gente. Não, isso é ótimo. Isso é ótimo. Se tá precisando de gente, isso é ótimo. E Vi, e conta um pouquinho da sua empresa. Fala dela, quanto tempo você já está com ela, para as pessoas te encontrarem, tem algum contato específico, não tem? Você tem algum tipo de portfólio para as pessoas darem uma olhada? Conta um pouquinho da sua empresa, por favor. Tenho. Então, eu comecei na loja, né? E depois da loja acabou nascendo a Jardins Verticais VD. Né? No comecinho eu tentei uma sociedade, mas sociedade é bem complicado, né? Para ter os mesmos valores, o mesmo propósito. E quando entra a questão financeira, a coisa complica mais um pouco. Então eu continuo hoje solo, mas como eu te falei, né? Eu tenho os meus parceiros. E então a Jardins Verticais VD completou esses 5 anos este ano. E a Jardins Verticais VD, ela tá indo aí desde o início, sempre como indicação. Então, assim, eu acho importantíssimo, né, a gente fazer um trabalho muito bem feito. Então, assim, eu não tenho nem tempo de patrocinar, lógico, né, que a gente tem os altos e baixos, mas agora eu tô querendo mudar tudo isso e aqui estou eu. A gente precisa crescer, né? A gente precisa, né, encarar as nossas dores e precisa crescer e acompanhar, porque senão a gente fica para trás. Então, assim, tem muita gente fazendo jardim vertical também, né? Toda essa concorrência parte de design, é grande a concorrência também.
Em São Paulo é bem grande. Mas graças a Deus São Paulo é gigante. Então, assim, É oportunidade para todo mundo. Mesmo que a gente diga que está saturado, é gigante, né? E aí eu acho que é a gente também começar a ir para Grande São Paulo, para o interior, e para outros estados. Então, onde o cliente me chama, eu vou. Né? Eu até fiz já um trabalho no Rio de Janeiro. Eu fiz o Arena Geonesse. Então, quem for para o Rio de Janeiro e ver os jardins lá são meus. Legal. Eu fiz a parte do camarote e a parte instagramável também. Então, o jardim lá que está lá é meu. Então, onde o cliente me chama, eu vou. Sabe? Mas eu acho que a dificuldade é mais essa mesmo, né, Rafa? Porque está tudo na internet. E então é a gente conseguir passar para o cliente, né, o valor do nosso trabalho, né, o diferencial mesmo. Então, assim, eu amo o que eu faço, né? Quando eu me descobri montando arte em jardim, quando eu descobri que eu poderia ganhar com isso, né? Então, assim, foi muito gratificante. Então, mas é mais a gente conseguir passar isso mesmo para o nosso cliente, né? Para ele entender que se ele quer um produto exclusivo, aí ele encontrou a pessoa certa, sou eu. E quem são as pessoas que te procuram? É empresa? É alguém que quer fazer alguma coisa no escritório? Alguém que quer fazer alguma coisa na sua casa? Qual é o seu público-alvo? Então, a coisa é muito sazonal, sabe? Então muda muito. No comecinho eu atendia muito cliente final. Então antes a pessoa achava que o jardim vertical era só para varanda, né? E aí depois a coisa foi se espalhando, né? Foi se espalhando. E aí eu fui fazendo outros parceiros, né? Começaram a me enxergar, outros de indicação, outros arquitetos. Então tem alguns parceiros aí, uns arquitetos, que é onde quando entra a parte do paisagismo, entra a Vivi Domingues. Então agora, assim, expandiu muito a coisa, sabe? Não tem mais... Um público específico. Não tem um público específico. Hoje em dia, não, Rafa. Então antes, no começo, como eu falei, era mais cliente final, né? Então ele vinha com aquela ideia de que colocar na varanda, né? E, na verdade, o verde é a cerejinha do bolo em qualquer projeto. Então, assim, eu tive muitos desafios, trabalhei bastante nesse período. E então, não tem. Na pandemia, acho que eu trabalhei, acho que foi a época que eu mais trabalhei. Porque quando começou a voltar, né, o presencial, o híbrido, né? Então, as pessoas queriam que o seu funcionário chegasse e estivesse num ambiente diferente. Então, o verde, ela dá essa baixada, né? Ela dá essa acalmada, a gente querendo ou não, né? Então, o verde traz essa sensação aí de paz. Então, eu coloquei numa empresa, os seus funcionários entravam e tinha um jardim no teto, logo na entrada. Então, o cliente fala, Vivi, dá para fazer? Dá. Como vou fazer, eu não sei, mas vai acontecer. Então, eu coloquei um jardim no teto, ficou maravilhoso ali no Pacaembu, uma empresa bem legal. Depois, e aí vai surgindo, né? Porque assim, não é só decorativo, né? A gente usa para algumas soluções também. Então, já tive um que ele falou, a minha funcionária é de casa, ela não entra pela porta de serviço, né? Ele morava em Moema. Então, era uma porta que a empregada não entrava, então aquela porta ele não usava. Então, a gente fez um jardim, e era uma porta, né, bem aqui do lado da social. Então, assim, Que era uma porta que não se usava para nada. Não dava para nada, ele estava muito incomodado com a porta, e a gente fez um jardim, então ninguém dizia que tinha uma porta ali, né? Olha que sensacional. Então, assim, o céu é o limite, né? Então, já coloquei no 32º andar que ela queria cobrir o motor da piscina, e coloquei depois, também na volta da pandemia, a gente fez a empresa que chama Balbec, eles mudaram de lugar, então quando seus funcionários chegaram estava tudo diferente, era outro ambiente, e a divisória das mesas de trabalho, a gente colocou floreiras, e aí ficou verde, né? Então na mesa já tinha um verde, e aí tudo artificial, né? Porque não tem rega, fica bonito em qualquer estação, é só um espanador já basta para sua manutenção, e a não ser que o cliente dura tipo para sempre, praticamente. Dura muito tempo. No interior, num ambiente assim fechado, você vai enjoar, vai durar uns 10 anos. Você até vai querer trocar, talvez. Vai querer trocar, aí me chama e eu troco. Exato, aí você aproveita e já troca de novo. Já faz um novo design de novo. Então fiz muito instagramável, mas não tem limite, né, Rafa? E teve algum projeto recente que foi desafiador, assim, que você chegou, olhou e falou, caramba, vai ser um desafio? Acho que mais assim que eu tive que pregar um jardim no teto, né? Então eu tive que confeccionar o jardim, mas já idealizando de que ele não ia ficar na vertical, ia ficar no alto.
Então eu tive que pensar, né, nas plantas que iam ficar penduradas, no desenho, porque tudo não é só tacar a planta lá, né? A gente faz uma estrutura do jardim, né? Eu venho com a graminha e depois é um quadro, né? Como se eu fosse pintando um quadro, só que com plantas. Então eu tinha já que idealizar de quem ia estar olhando daqui, né, de baixo para cima, que desenho que ela ia ver, aquela harmonização de plantas. Então, assim, sempre é um desafio, né, Rafa, na verdade. Eu acho que Todos os projetos são um todos os desafio. projetos são os desafios. Mas eu acho que esse talvez foi o mais desafiador, né? De que depois o jardim não despencasse do teto. A gente tinha que ficar lá, né, o tempo tinha todo. que ficar lá, então a gente tinha que fixar ele muito bem, né? Então a gente fez de um jeito que dali ele não cai de jeito nenhum. Mas acho que mais pensando nessa estética, na beleza, né? Porque o cliente, ele quer o belo, né? Então, para mim, é sempre... Todo jardim é um desafio, né? Porque eu fico nessa expectativa. Eu não tenho como mostrar como vai ficar o meu desenho, porque eu faço na hora. Então, né, eu tenho até um ritualzinho. Então, antes eu me concentro, né? Lembro de tudo que o cliente me falou, do que ele gostaria, do que ele não gostaria. E aí, depois eu ponho na minha tela verde. Então, assim, para mim sempre é desafiador. Então, todo jardim é um desafio. Porque depois da hora que eu ponho na parede, no espaço dele, é que ele vai ver como é que fica. E eu também vou ver como é que fica com todos os outros elementos. E sempre fica muito mais bonito, né? Eu sou suspeita. Porque aí depois combina, eu fiz numa banheira, né? Então já fiz esse banheiro spa, tem um conceito aberto, né? Essa minha cliente, ela fez uma viagem e quis fazer o banheiro dela igual. Então lá vou eu e coloquei o jardim no banheiro. Né? Então, assim, todos são um desafio, né? Então, o maior desafio é o meu cliente se apaixonar e amar e ficar apaixonado do mesmo jeito que eu fiz o jardim dele. E como que é o sentimento de fazer todo esse processo, fazer todo esse trabalho e ver pronto? Como que é esse sentimento? Ah, Rafa, não tem preço, né? É muito gratificante, né? Então, a gente fala, putz, estou no caminho certo. Porque, né, você ouvir, Vivi, eu amei, nossa, eu sempre quis, agora eu posso ter o seu jardim. Então, essas coisas não têm preço, né? E aí, para mim, desde o início do processo é maravilhoso, porque eu começo a fazer a separação das plantas, eu começo a pensar o que eu vou combinar com o quê, né? Eu começo a pensar em todo o ambiente, né? Porque na maioria das vezes também, às vezes eu vou estar na quebradeira, né? Então, às vezes eu só vou ver mesmo o jardim depois no lugar que eu entro, eu sou sempre, na maioria das vezes, a última a entrar, né? Então não pode ter gesso, não pode ter mais poeira. Então eu entro sempre no final da obra. Tem as vantagens e desvantagens de entrar no final da obra. Porque às vezes o cliente não tem mais dinheiro para pôr meu jardim. Exatamente. Né? Sim. Mas eu sempre sou a última a entrar. Então a vantagem é que eu já entro na parte bonita. Não pego mais poeira, não pego mais quebradeira. Quando já está tudo pronto, eu vou lá e ponho o meu jardim. Para a cerejinha do bolo. Para finalizar com pra chave finalizar. de ouro. Vê! Por mim eu ficava aqui 1h30, 2 horas conversando, mas a gente tem muito trabalho para fazer ainda. Conto pro pessoal aí, quem tem o interesse de entrar em contato com você, como que faz? Tá. Me fala suas redes sociais, os contatos que você tenha para as pessoas entrarem em contato. Passa tudo que você tiver de informação aí para quem tem interesse. Tá. Eu tô nas redes sociais, né? O meu portfólio tá lá no Instagram. Então é @jardinsverticais_VD. E lá dentro do Instagram já tem um link, né? Querendo falar comigo, já clica lá, já cai direto no WhatsApp, nosso WhatsApp, para te dar todas as informações. Então, assim, o principal hoje a gente está lá com o Instagram, com algumas coisas, né, dos nossos trabalhos, tem muito mais. E a gente faz sempre aí o exclusivo, a gente vai te escutar, conhecer um pouquinho mais do teu projeto e fazer da melhor forma possível, fazer um jardim bonito. Eu trabalho também com os arranjos de mesa, com os vasos e tudo a nossa beleza sem rega, né? Com os preservados, que são as naturais, mas também não tem rega. Então, se quiser saber um pouquinho mais, é só clicar lá no nosso link que a gente vai te atender e bate pronto. E antes de finalizar, eu tenho um bloco aqui no nosso podcast, que é de pergunta e resposta rápida, tá? Vamos lá. Eu ainda vou decorar eles, ainda não consegui decorar. Vamos lá, Vi. Doce ou salgado? Doce. Café ou chá? Chá. Filme favorito? Filme favorito? Tudo Pede Salvação. Um superpoder dos sonhos? Superpoder? Nossa.
Acho que mais coragem. Um lugar para morar. Lugar pra morar. Ai, eu sou urbana, eu gosto dessa loucura. São Paulo, Qual a sua comida favorita? japonês. Todo mundo sabe disso. Eu adoro comida japonesa. Um medo bobo que você tem. Medo bobo. Não sei, que eu tenho medo de água. Amar, piscina, indiferente. Mar. Mar. Melhor hora do dia. Manhã. Eu sou do dia. Um animal que te representa. Urso. Uma série que você está assistindo agora. Eu tô assistindo agora. Ou mais recente. Não, é assim, é que eu assisto algumas séries porque eu gosto de coisa de romance, e a minha filha, algumas eu assisto com a minha filha. Então a gente tá vendo agora O Segredo do Rio. Uma música que não sai da sua cabeça. Ai, nossa, eu gosto de tanta coisa. Eu gosto de Queen, sou roqueira, apesar de eu ter essa carinha mais angelical às vezes, mas eu sou do rock. Praia ou montanha? Praia. Herói ou vilão? Herói. O que se faria se ganhasse na loteria? Eu já pensei várias vezes nisso. Eu ia viajar um pouco. Eu tava falando hoje, isso com a minha esteticista hoje, com a minha estética. Eu ia dar para as pessoas que são meus parceiros e me ajudam nessa construção aqui da Vivi. Eu ia dar um mimo para cada um, né? Uma quantia em dinheiro. Família. E o dinheiro se proporciona, né? Melhorar aí na parte material mesmo. Então, trocar carro, viajar, arrumar a casa, trocar de casa. Essas coisas aradas aí, boas. Um hábito que você quer abandonar? Eu tenho preguiça de ler às vezes. Mas eu tô me reeducando, né? Então, assim, eu tô com um monte de livro para ler. E a gente não pode parar, né? Então, eu tô estudando francês. Eu queria falar, né? Eu tô fazendo um curso também de comunicação e expressão. Então, tudo é comunicação, né? O quanto é importante, né? A gente saber se comunicar. Então, e aí eu tô aí retomando, mudando meu hábito, querendo, na hora que eu vou pro meu quarto um pouquinho mais cedo, fazer uma leitura. Aproveitando, um livro que marcou sua vida. O livro que marcou minha vida? Eu tô lendo agora Os Donos do Sucesso. Então, assim, tá bem interessante. Festa ou uma noite tranquila? Varia muito, mas eu sou mais noite tranquila. Não sou muito não gosto de perder minha noite. As festas são bem pontuais mesmo. Qual o seu maior talento escondido? Escondido? É escondido. Nossa, Rafa. Esses a gente fica pra pensar, né? Eu tenho tantos talentos. Cantar no chuveiro? Não sei, talvez, às vezes. Se você pudesse voltar no tempo, para onde você iria? Eu vou te dizer que hoje eu tô na minha melhor fase. Nem quer voltar no tempo. Não quero voltar, eu quero viver isso agora. Para finalizar, qual a melhor invenção da humanidade? Nossa. A internet. Tem os prós e os contras, mas ajuda muito. Ajuda muito. Posso só falar uma coisinha? À vontade. Não, assim, eu quero fazer alguns agradecimentos, né? Com certeza. Não posso deixar, né? A Vivi de hoje tem um monte de gente aí por trás. Então, olha eu engasgando. No ano passado eu estava meio desanimada com tudo. Então, assim, do quanto tem pessoas, né, importantes na nossa vida. Então, eu quero... Encontrei um anjo, né, que é a Denise Pazini. Ela pegou na minha mão e eu tava 15 quilos mais gorda. Então, esse ano eu emagreci 14 quilos. E aí, do quanto a gente, né, o quanto a autoestima é importante, né, o nosso autoconhecimento. E tudo isso influencia, né, na nossa vida do trabalho, né. Então,
Então é isso, eu quero agradecer. Ela transforma vidas mesmo. Então a Crinê Estética, né, ela me transformou. Então ela tem a parte de terapia. Hoje ela também, olha, eu bagunçando o make que ela me fez. Hoje ela fez o meu make para eu estar aqui. E assim, mas assim, de coração mesmo. Então, assim, quantas pessoas, né, quando a gente fala dos bastidores, né? Quanta gente tem aí por trás de tudo isso. E você também faz parte disso. Tô aqui. Então é isso. Então agradecer Você é a todo mundo. merecedora, Vi, de tudo isso, né? Então agradecer a todas essas pessoas, né, que fazem do meu trabalho acontecer, que ajuda a nossa autoestima, né? A gente tem que estar forte por dentro. Que essa vida de empreendedor tem os nossos altos e baixos, mas o quanto é importante isso, né? Da gente cuidar da nossa imagem, da gente trabalhar com amor, né? E entregar o seu melhor para que a gente tenha bons parceiros na nossa vida, né? Que sozinho a gente não faz nada mesmo. Então é isso, então que a gente tenha bons times. Ah, linda. Gratidão. Você é incrível. Você é incrível. Parabéns. Obrigado. Trabalho lindo. Obrigado. Pessoal, esse foi o nosso podcast. Queria falar muito mais e muito mais e muito mais. Tinha muito assunto, mas graças a Deus a gente vai fazer um ensaio agora de foto incrível aqui com a Vivi. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se vocês gostaram, curte, compartilha, manda para os amigos. Se você tem interesse de fazer um trabalho com a Mantovani Media de audiovisual, acesse o nosso site, mantovanemedia.com.br, segue a gente no Instagram e nós estamos também no Spotify, MMscast. Obrigado, pessoal.